Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre o cancelamento do jogo The Evil Within, né? Para quem não sabe, The Evil Within 3, né? Ele não vai sair do papel, pelo menos por enquanto. Esse jogo, talvez daqui uns meses, pode surgir algum rumor, alguma coisa do tipo, mas até o momento a franquia está inativada e pode ser que em algum momento, né, a atual chefia da Xbox Games, né, Microsoft Games, resolva trazer de volta essa franquia que é meu jogo favorito de survival horror, né, junto com Resident Evil. Bom, pessoal, todos sabem que quem produzia os jogos, né, da franquia The Evil Within, né, era uma empresa chamada Tango Games, que tinha como um estúdio, na verdade, né? Antes era uma empresa, depois foi comprado pela Bethesda. Esse estúdio foi comprado pela Bethesda e depois a Bethesda foi comprada pela Microsoft, né? Esse estúdio, ele é muito interessante, né? Toda essa questão dele, né? Porque ele foi criado por uma das pessoas mais relevantes do mundo dos jogos, chamado Shinji Mikami, que foi o criador da franquia Resident Evil e também revolucionou a franquia Resident Evil também com o Resident Evil 4. Então, assim, quando ele criou esse estúdio, né, todo mundo estava com os olhares para ele para ver que franquia, que jogo ele vai criar, porque ele é um gênio, é uma pessoa incrível e tal. Aí ele desenvolveu o primeiro The Evil Within, né? Um jogo muito bom, que junta várias coisas de Resident Evil, Silent Hill, um pouco de A Origem, né? Aquele filme Inception, e por aí vai. Ilha do Medo e demais, né, elementos se colocou em um jogo só e se tornou uma obra-prima. Eu gosto muito do primeiro The Evil Within. Eu acho a história dele sensacional, jogabilidade, coisa do tipo também. E depois, né, de um tempo, trouxe a franquia, né, teve uma continuação que foi The Evil Within 2, que também é uma obra-prima. Os dois jogos eu gosto bastante. E aí, todo mundo esperou para um The Evil Within 3. Por quê? Surgiu ali no final do jogo, uma mensagem, um computador, e todo mundo falou, será ser o quê? O vilão do primeiro jogo, o Urvik, voltando, né? Não sei se pronunciei correto, talvez eu tenha pronunciado errado. Ou é alguma coisa em volta do companheiro lá do Sebastian, né, que estava junto com ele, né, no primeiro jogo. Então ficou nessa expectativa e a gente descobriu que o companheiro dele, né, que estava lá no primeiro jogo, não morreu. Então assim, ficou na expectativa para o terceiro jogo e, né, resolver essas questões do primeiro jogo, ficou entreaberto, né, e continuar a franquia. Mas infelizmente, parece que demorou muito, sabe? O segundo jogo saiu em 2017, então as pessoas esperaram o terceiro jogo, achavam que estava sendo desenvolvido e coisa do tipo. Mas aí mostrou que a Tango Games estava desenvolvendo o Hi-Fi Rush, né, que foi um jogo muito interessante, né, dizemos assim. Só que quando realmente eles estavam desenvolvendo isso, rumores dizem, eu não estou colocando como verdade absoluta, foram rumores que apontaram isso, quando eles realmente resolveram que iria desenvolver o jogo, a Microsoft simplesmente fechou o estúdio. O Shinji Mikami, né, como foi uma das primeiras pessoas a saber que ele estava perdendo sua autonomia, coisa que ele sempre valorizou, e que a empresa, a Microsoft, agora era dona da Bethesda e por si só seria dona também do estúdio da Tango, ele simplesmente caiu fora e abriu um novo estúdio agora, né, que tá tendo um novo jogo, um novo EP tá saindo aí, ninguém sabe o que, é que vai ser. E basicamente o The Evil Within 3 foi jogado a Deus dará. Ninguém sabe o que vai acontecer, ou se ia ter uma continuação. A gente sabe que por fechar o estúdio, ainda sim, alguns direitos, a Microsoft deve ainda ter algum direito e pode trazer através de outro estúdio, né, ou algo do tipo. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, o The Evil Within talvez seja um dos jogos que ficam na gaveta da Microsoft, porque a Microsoft ficou perdida, pessoal. Ela tem várias IPs, né, ela tem várias propriedades intelectuais
de grande porte e ela não sabe utilizar. Ela em nenhum momento ela pega e fala bem assim, ó, vamos desenvolver um jogo de terror, vamos desenvolver um jogo de aventura, vamos desenvolver isso. Não. Ela simplesmente tem um monte de IP e não sabe o que é que faz, ela não controla. É claro que eu tenho visto a nova presidência da Microsoft, foi uma série de demissões, vai ser um recorde de demissões. Não sei se vai adiantar, porque demissões não significa que a empresa vai caminhar para um bom momento, não significa isso. Talvez em números financeiros, talvez você consiga ali, de certa forma, economizar, mas no mundo dos jogos a gente precisa de quê? Lançamentos, principalmente AAAs, que chama a atenção do público. E aí tá, o The Evil Within 2 talvez não foi um sucesso de vendas, né? Mas, pessoal, toda franquia ela tem que começar de algum lugar. Nenhum jogo vai chegando, arrasando quarteirão, sendo um sucesso de vendas, principalmente na franquia de terror, que vai aos poucos criando, né, um cenário de vendas. Por exemplo, Resident Evil, ele é esse sucesso de vendas porque ele tem uma longa trajetória. Se tivesse criando uma nova franquia de terror, é claro que as vendas não seriam nem comparadas ao Resident Evil, poderia ser um AAA da vida. E hoje eu vejo com muita preocupação esses cancelamentos, igual o cancelamento de The Evil Within 3, que pra mim é um jogo que seria perfeito. Tem tudo que eu gosto numa coisa só. E a jogabilidade dele eu achava muito interessante, sabe? As mudanças que teve do primeiro pro segundo também muito boas. E a gente viu que a Microsoft simplesmente jogou fora a oportunidade de desenvolver um jogo que poderia estar ali competindo com Resident Evil, com Silent Hill e demais, ocupando um espaço importante, em que ela simplesmente fechou os olhos e falou assim, não quero mais desenvolver nada de The Evil Within. Vou focar aqui no meu no Fable, né? Vou focar aqui no meu Starfield, vou focar em outras coisas e vou esquecer a franquia. Aí agora me diga, existe ainda uma possibilidade, né? Alguns rumores falam que pode ser que a Microsoft nas escondidas ali esteja desenvolvendo, né, um The Evil Within 3, existe essa possibilidade. É rumores, mas eu acredito, pessoal, que não vai acontecer. Não vai acontecer. E somente se essa presidência agora da Microsoft vê valor dentro do The Evil Within e fala assim, eu vou trazer de volta. Porque no cenário atual que eu tô vendo, pessoal, a Microsoft está nessa nova presidência, ela tá tentando consertar a casa, mas ela não vai apostar em uma franquia que não deu tanto resultado como se pretendia ter. Então é provável que ela deixe realmente na gaveta e em algum momento algum dos estúdios resolva fazer o The Evil Within 3. É claro que eu espero que os roteiristas principais da franquia retornem, né? Porque se eles deixaram ali coisas que podem acontecer é porque eles sabem, né, onde iria The Evil Within, né? A gente teve a direção e o roteiro ali no The Evil Within 2 se eu não tiver Jones, alguma coisa assim, que ele realmente era uma pessoa que eu sei que ele queria dizer alguma coisa ali no The Evil Within 3, eu acho que ele ia trabalhar no The Evil Within 3 e simplesmente a gente não teve mais notícias, nem sei o que o diretor está fazendo nesse momento, né? Se ele está trabalhando em algum jogo ou ele foi para escanteio, né? Porque geralmente acontece isso na franquia dos jogos, né? Alguns diretores, alguns roteiristas acabam indo para escanteio, mas eu queria ver uma continuação da história dele. E assim, é o vídeo que eu tenho para trazer para vocês sobre um pouco desses bastidores, né? Que houve esse cancelamento e a gente não vai ter. Isso são todos rumores, né, do cancelamento, etc. E esperamos que em algum momento volte, né? Todos os olhos agora estão apontados para um novo jogo que o Seiji Mikami tem trabalhado, que pode ser algo no estilo, né, de The Evil Within, né? Até as imagens vazou, vai ser algo tipo um fim do mundo, talvez algo assim nesse estilo, né? Veremos. E então, pessoal, não esqueça, deixe seu like aí, ajuda o projeto do canal. A gente
meu objetivo com esse canal é pelo menos realizar um sonho, né? Vamos chegar pelo menos a 1000 visualizações no canal por inteiro. Então eu mal publiquei um vídeo, tive outros canais na minha vida aqui, mas eu queria chegar a esse sonho de chegar a pelo menos 1000 visualizações no canal completo, né? Já que eu estou fazendo só por hobby, né? E não por uma questões financeiras ou coisa do tipo. Só quero realizar um sonho, né? De ser um youtuber mesmo.